Jacó morrer, ele abençoou a todos os seus filhos e nós veremos sobre o filho dele, Azer. Este estudo é o nosso estudo 649. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se puder, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, deixe os seus comentários porque é bom para nós. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e nós veremos sobre as bênçãos de Azer logo após a nossa vinheta. Azer, ele foi abençoado com bênçãos de prosperidade familiar, mas com prosperidade futura. Vamos ao nosso tema, Azer, abençoado até no nome. Nosso texto base está em Deuteronômio, no capítulo 33, o verso 24 e o verso 25, que diz: E de Azer disse, bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé, seja de ferro e de metal o teu calçado e a tua força seja como os teus dias. Azer significa feliz ou abençoado. Ele era o 8º filho de Jacó, mas ele era filho de Zilpa. Zilpa era serva de Leia. Gênesis capítulo 30, verso 12 e verso 13. Depois deu Zilpa, serva de Lia ou Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Azer. Olha que tremendo! Jacó, ele amava mais a Raquel do que a Leia, e em compensação ele acabava desprezando Leia. Gênesis capítulo 29, verso 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olha a situação daquelas irmãs. A Leia acreditava que quantos mais filhos ela desse para Jacó, ela conseguiria ter o amor de Jacó. Gênesis capítulo 29, verso 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou-o Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Mas isto era um equívoco dela, porque após o 5º filho, ela não engravidava mais. Ela, vendo que a irmã dela, Raquel, deu a serva dela, Bila, para ter filhos com Jacó, ela agiu da mesma forma, e aí ela deu a serva dela, Zilpa, para ter filhos de Jacó. Gênesis capítulo 35, verso 26. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã com as 2 servas de Lia. Azer, ele cresceu, ele teve 4 filhos e 1 filha. Olha que interessante. Gênesis 46, verso 17. E os filhos de Azer, Ina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, que era a irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Aí já está falando dos netos, né? Mas olha que bênção que Deus deu a Azer. Por quê? Porque Azer, ele teve uma família grande, mas Deus deu bênçãos do crescimento para a tribo de Azer, para os descendentes de Azer. Mesmo no deserto, o favor de Deus os acompanhou. Quando Moisés, ele precisou fazer
fazer o primeiro censo. Foi lá no deserto do Sinai, por ordem de Deus, isto no segundo ano após eles terem saído do Egito. Números capítulo 1, verso 40 ao verso 41, que diz dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, dos de 20 anos para cima, foram somente contados esses. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Mas sabe o que aconteceu? Eles desobedeceram ao Senhor. Israel murmurou contra Deus. Israel se prostrou diante de outro Deus e Deus mandou Moisés fazer o segundo censo, porque Israel, pela desobediência em ter se envolvido com mulheres pagãs, comendo e se prostrando diante dos deuses pagãos, sofreu uma perda no número das pessoas. Números capítulo 26, verso 47. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados. Lembra, de 20 anos para cima? 53.400. O Senhor os abençoou em número. Eles foram pessoas que receberam as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Vamos ver as bênçãos para Aser, que foi dado pelo pai, por Jacó. Então Jacó chamou antes de morrer os seus 12 filhos e abençoou a eles. Gênesis capítulo 49, verso 1 e verso 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Quantos pais falam com os filhos e os filhos ignoram? E aqui Jacó estava falando: me ouçam, ouçam prestando atenção, porque eu vou falar o que vai acontecer nos dias vindouros. Vamos ver agora a bênção de Jacó para o filho dele, Aser. Gênesis capítulo 49, verso 20, de Aser: o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Ou seja, na mesa de Aser haverá abundância, suas terras produzirão alimentos, mas alimentos dignos de reis. Olha que tremendo, quando fala em mesa, tá falando assim: olha, você vai ter abundância, você vai ter fartura, vai ter delícias. São bênçãos de prosperidade para ele e para os descendentes dele. Mas a tribo de Aser, 450 anos depois da bênção de Jacó a Aser, o filho dele, a tribo foi abençoada por Moisés. Deuteronômio capítulo 33, verso 24 e 25. E de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Lembra do nosso texto base? Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Louvado seja Deus! Essa bênção de Moisés, nós podemos tirar algumas coisas para estarmos meditando nesse momento. Primeiro, Moisés estava abençoando a geração de Aser, que eles seriam honrados pelos irmãos, seriam descendência numerosa. Esta era uma bênção muito importante para todas as famílias da terra. No Salmo 128, verso 3, o salmista fala: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A mulher seria produtiva, seria fértil, seria trabalhadora e você terá muitos filhos. A segunda bênção que nós vemos nesse versículo da bênção de Moisés é: banhe em azeite o seu pé. Olha que interessante, porque está falando de prosperidade, está falando de abundância. Jó, ele fala sobre isso. Jó capítulo 29, verso 6.
Quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Está falando sobre prosperidade, sobre abundância, sobre fartura. Mas ainda Moisés fala: os teus pés terão calçado de metal e de ferro. O calçado nos faz lembrar de proteção, mas pode-se olhar pela abundância dos metais, assim como foi a terra. A tribo de Aser teve por herança, Deuteronômio capítulo 8, verso 9, terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Louvado seja o nosso Senhor. Mas também fala sobre a força, força como nos teus dias, ou seja, a tua descendência vai ser forte, vai ser segura. E quando nós falamos sobre força, sobre segurança, olha o que eu me lembrei, Salmo 147, verso 13, porque ele reforçou as trancas de tuas portas e em teu meio abençoou os teus filhos. O Senhor é o Deus que abençoa a família, o Senhor é o Deus que abençoa aqueles que temem a Ele, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã, quando Deus falou comigo sobre esse tema, Ele falava que o inimigo, ele usa pessoas para afetar a estrutura do homem, ou seja, os pés que podem simbolizar a minha estrutura, mas também Deus falava que ele verteria o bálsamo nas feridas. Olha que tremendo. Deus falava que é necessário colocar o calçado de ferro para proteger a sua estrutura, mas ainda Deus falava mais ainda. Deus falava: eu sou o seu calçado, sou eu que te protejo, ande na minha presença, porque sou eu que cuido de você. Eu quero ler novamente, porque no estudo anterior eu li, e eu vou ler novamente Isaías capítulo 41, o verso 9 e o verso 10, que diz: tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Glória a Deus. Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Olha que tremendo que o Senhor falou para nós neste estudo. Ele está contigo, Ele te fortalece, mas não ignora as pessoas que vêm lançar dardos em você, que usam palavras de falsidade, palavras de mentira para atingir a sua estrutura, para fazer você não ser uma pessoa abençoada, para fazer você se sentir uma pessoa desprezada por Deus. Deus, ele não te despreza, Deus, ele não te rejeita, ele escolheu estar junto com você. E a tribo de Aser, ela fez algo que não foi bom não, ela não expulsou os cananeus, que eram moradores das terras que ele recebeu como herança, como ele deveria fazer. Em compensação, aquela tribo conviveu com os cananeus. Juízes capítulo 1, verso 32. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. E é interessante porque os azeritas eram homens corajosos, eram homens fortes, e uma qualidade deles é que eles eram homens que cooperavam com quem precisava. Israel, certa vez, estava sendo oprimido pelos midianitas. Esses midianitas, eles eram como nuvens de gafanhotos, eles eram terríveis, e Deus levantou a Gideão, e quando Gideão foi para a batalha, Gideão chamou também a tribo de Aser. Vamos ver Juízes capítulo 6, verso 34 e verso 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os
as biesritas se ajuntaram após ele e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. Então eles gostavam de colaborar, eles gostavam de ser úteis para Israel no geral. Mas os planos do Senhor em relação àquela quantidade de homens que estava com Gideão, não era assim que o Senhor queria. E o Senhor, ele livrou a Israel dos midianitas somente com 300 homens. Juízes capítulo 7, verso 22, tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e eles fugiram. Aqueles homens, eles eram valentes, e olha, quando foram convocados por Gideão depois disso para que fossem perseguir os midianitas, eles foram. Juízes capítulo 7, verso 23. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Não eram homens medrosos, não eram homens covardes, não. Mas certa vez a tribo de Aser não foi auxiliar a juíza Débora, e nem ela, nem Baraque, contra o rei de Canaã, contra o rei Jabim, e Sísera também, que era o capitão do exército de Jabim. Juízes capítulo 5, verso 17. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios. Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Eles ficaram para defenderem as suas terras de ataques inimigos, pois eles se achavam desprotegidos. É interessante essa explicação que a gente encontra, mas segundo os estudiosos da Bíblia, a tribo de Aser não foi convocada. Juízes capítulo 4, verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. É interessante a gente ver, né? Porque a juíza Débora, ela citou essas tribos no cântico que ela fez, como se eles tivessem sido negligentes ou acomodados. Ela deveria estar esperando que não precisasse convidar, não, que eles deveriam ir à peleja. Mas sabe o que aconteceu? Aquela peleja que a Débora foi com Baraque era a peleja do Senhor. Juízes capítulo 5, verso 20 ao verso 22. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Quem fez a peleja foi o Senhor, e foi o Senhor que deu vitória. E a tribo de Aser, quando foi necessário, quando o rei Davi assumiu, ela se uniu ao exército de Davi. 1 Crônicas capítulo 12, verso 36. E de Aser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. Eram bastante homens valentes que se uniram a Davi. Mas também nós vemos que a tribo de Aser participou da Páscoa que foi celebrada pelo rei Ezequias. O reino do norte, que é Israel, já estava no cativeiro, mas sempre era deixado uns remanescentes, e no convite do rei Ezequias falava sobre eles se arrependerem e sobre a misericórdia do Senhor, segundo Crônicas 30, verso 9, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus
é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a ele. E é importante a gente entender que alguns da tribo de Azer aceitaram, segundo Crônicas capítulo 30, verso 11, todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon, mas olha o que eles fizeram, se humilharam e vieram a Jerusalém. Eles não moravam mais, eles não tinham mais contato com Judá. Eles, o povo de Israel, a tribo do norte, eram até inimigos de Judá, mas quando Deus colocou o rei Ezequias no trono de Judá, ele fez esse convite para celebrar a Páscoa e alguns vieram. Nós vemos citado uma pessoa importante na tribo de Azer, está no Novo Testamento, é uma mulher. Essa mulher é a profetisa Ana. Lucas capítulo 2, verso 36 e 37, estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Imagina, 84 anos, aquela mulher cheia de força, porque a força dela vinha do Senhor. Ela adorava a Deus, ela jejuava e ela orava dia e noite. Ela teve o privilégio de estar lá no templo em Jerusalém, na apresentação de Jesus. Quando Jesus ele foi apresentado, Lucas capítulo 2, verso 38, que diz, havendo chegado ali, naquele exato momento, olha que tremendo, como Deus prepara as coisas, olha o que ela fez, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Ela conseguiu ver o Messias. Eu vou concluir. Assim como Azer ele foi abençoado por Jacó, seu pai, a tribo dele foi abençoada por Moisés e proferiram bênçãos para o futuro. E em Cristo Jesus, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Vamos concluir com Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Saiba que você é uma bênção. Saiba que o Senhor tem bênçãos para cada um dos seus filhos, não somente aqui para a vida não, mas para a vida futura, porque o Senhor tem preparado a vida eterna para cada um de nós. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.